Boa noite, queridos, boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui, iniciando a nossa reunião de oração por conta da pandemia. Então, nós não estamos fazendo as orações no templo, mas aqui nos reunimos todas as quintas-feiras, às 8h30, para iniciarmos a oração. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos online e assim encontrarmos os irmãos, encontrarmos as pessoas que também querem estar conosco nesse momento e podermos falar com Deus, podemos entrar na Sua presença. E é isso que eu quero fazer agora. Quero pedir que Deus nos abençoe com a presença dEle enquanto oramos. Amém? Ora comigo? Senhor Deus, Pai Celeste, te agradecemos por esse dia, por essa noite, Senhor, e pedimos que o Senhor aqueça o nosso coração com a sua presença, com a sua palavra, que o Senhor dirija cada palavra que for dita aqui, Senhor, para cada coração que estiver acessando essa oração, para que ela receba do Senhor a porção que o Senhor tem para cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu quero dividir com os irmãos uma mensagem que está no livro que é um dos meus favoritos, é o livro de Neemias. E quero pedir para os irmãos então pegarem aí sua Bíblia e abrirem a escritura no livro de Neemias. Eu vou ler no capítulo 1, do 1 ao 4. Mas eu quero já dizer para você que você puder compartilhar essa oração, esse encontro que nós estamos tendo aqui, você estará dando oportunidade para alguém que você tem no seu perfil receber essa mensagem, talvez ouvir algo da palavra do Senhor, e por isso, se você puder, a gente quer pedir para você compartilhar, amém? Com seus amigos, com a sua família, enfim, aí com seus contatos. E a segunda coisa que eu quero pedir é você que tem pedidos de oração, tem motivos de oração para levar diante do Senhor hoje, que você possa já ir colocando aí nos comentários e nos ajudando a mencionar esses pedidos diante do Senhor, ok? Então é importante que você já vá fazendo isso, porque às vezes as pessoas deixam para os últimos minutos e a gente não quer deixar nenhum pedido sem receber oração. Amém, queridos? Então, nós já agradecemos a Deus, já abrimos a palavra e agora eu te convido para ler Neemias 1, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, me veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que eu, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, Neemias recebe uma notícia do seu irmão que deixa ele abalado. Então, lembrando, irmãos, quem que é o Neemias, né? Neemias, cujo nome quer dizer Deus é meu deleite, Deus é meu prazer, Deus é minha alegria. Ele era um judeu cativo, né, na Babilônia, e ele trabalhava como copeiro do rei no palácio de Suzã. Ele tinha uma posição de destaque, uma posição importante, porque era até de confiança do rei, porque além de servir diretamente ao Senhor, ao rei, ele também prevenia algum possível envenenamento, porque ele tinha que provar
as refeições, os alimentos que eram oferecidos ao rei. E ele recebe então o seu irmão e fica sabendo da terrível condição que se encontra Jerusalém. Ela estava destruída, com os muros derrubados, as portas queimadas, à mercê dos malfeitores, o povo numa miséria dificílima, espalhado, desanimado, completamente abatido. E qual é a reação de Neemias nesse momento? Irmãos, é a mesma que a minha e a sua diante de notícias difíceis, né? Quando a gente recebe uma notícia difícil, é claro que a gente fica abatido. E eu quero te perguntar já, querido e querida, qual foi a última notícia que você recebeu e te deixou, como Neemias aqui abatido? Será que foi uma notícia de perda de alguma pessoa que você conhecia, que você tem no coração? Será que foi um diagnóstico que chegou até você com resultados de exames que você não esperava? Será que foi uma notícia sobre o seu trabalho? Será que notícia difícil foi essa? Teve um momento na história que um grupo de pessoas recebeu uma notícia muito difícil para qualquer um deles e também para aqueles que creem. A última notícia que tinha chegado àquelas pessoas é que Jesus estava morto. Mas então eles perceberam, no terceiro dia, que aquela última não era de fato a última notícia, a última estava por vir, porque o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E essa sim é a boa nova, a notícia que chegou até nós e que chega hoje até você que nunca recebeu Jesus na sua vida, nunca entregou o seu coração porque você nunca soube do amor e do cuidado de Deus por você, pelo desejo que Deus tem de ter um relacionamento pessoal, intransferível, abençoador da sua vida. Então, se essa é a sua condição, eu quero te dar essa notícia, que Jesus está vivo e Ele sabe o que está acontecendo com você, Ele vê tudo, Ele tudo ouve e cuida de você, porque Ele ama você. Da mesma forma que Neemias ficou abatido, quando você está abatido, o Senhor sempre se importa com você. Neemias, que estava então triste, porque algo que era muito precioso para ele, a cidade dos seus pais, como ele menciona, né, no livro, se você puder ler o livro de Neemias, é um livro interessantíssimo, muito edificante. As orações que Neemias faz são tratados teológicos muito lindos da gente estudar para perceber como ele era estratégico naquilo que ele fazia, né? Então, diante de algo que estava tão vulnerável, né? E o que ele podia fazer? Ele não podia fazer muita coisa, porque ele estava exilado na Pérsia e não sabia, talvez, como lidar com aquela questão. Então ele decide orar a Deus e a respeito disso o Senhor vai conduzindo Neemias sobre como agir, né? Então Neemias, por ele queria edificar os muros que estavam caídos. Ele soube que Esdras, que era o seu contemporâneo, já estava indo para lá com uma leva de judeus para edificar o templo. Então ele queria muito edificar a cidade, né, a nação, na verdade, da qual ele fazia parte. Mas como é que ele ia fazer? Então ele faz uma coisa que eu e você precisamos aprender. Ele não reclama, ele não murmura, mesmo muito triste, muito abatido, porque o que ele fala que ele faz? Que ele senta e chora. E ele querendo edificar essa muralha de proteção e não podendo, ele entende que a maneira dele começar a fazer isso é levando uma oração ao Senhor. Então Deus o ajuda a edificar muros espirituais.
E à medida que ele vai orando, ele vai entregando tudo nas mãos do Senhor, Deus vai fortalecendo para que ele pudesse ter uma estratégia para conseguir aquilo que ele desejava, né? E é como nós, irmãos, nós também precisamos reagir desta forma, né? Apesar da nossa humanidade, nós podemos crer que Deus pode muito, pode todas as coisas por nós, né? Como diz no Salmo 18:6, na angústia eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Então, o Davi também tinha isso, de sempre buscar a Deus em primeiro lugar. E essas são coisas preciosas que a gente pode aprender, porque nós vamos edificando uma muralha espiritual em torno da nossa vida, né? Então Neemias, quando soube do problema, ele lança a primeira pedra do muro espiritual que ele começa a construir. Ele intercede. Como é que ele vai fazendo isso? No verso 5, que é o seguinte desse trecho que eu li, ele vai reconhecendo quem é Deus, ele vai lembrando da aliança que Deus tem com eles. Então, quem é o Deus que ele crê, que ele serve, o Deus que ele adora, ele vai alicerçando mesmo o seu muro espiritual, porque ele vai se lembrando de tudo que Deus tem dito ao seu povo, tinha dito ao seu povo, havia prometido ao seu povo. Ele vai lembrando do pacto que Deus fez com Moisés, ele vai lembrando da misericórdia que Deus agiu, ele vai trazendo à memória os feitos do Senhor. E isso é muito importante, porque ele mostra que ele conhecia profundamente o Deus a quem ele servia. E eu quero te perguntar, quem é o Deus que você tem servido, tem crido? Quem Deus tem sido na sua vida? Quem Deus é para você, para sua alma, que veio para buscar a Deus? Então, creia, Deus quer que você desenvolva com Ele um relacionamento tão importante e tão profundo que vai tomar conta da sua vida. Então, o Neemias faz a segunda coisa importante. Conforme ele vai orando, é como se ele fosse acrescentando outras pedras a essa muralha que ele vai levantando, uma muralha, um muro de oração ao Senhor. Porque Deus vai orientando, vai conduzindo Neemias nesse processo. Então, ele reconhece a situação que o povo de Israel estava antes de ser levado para o cativeiro. Ele reconhece os pecados, os erros, a traição, a corrupção, e ele confessa os pecados dos filhos de Israel. Você pode ler isso no versículo 6 desse mesmo capítulo, e ele vai declarando isso diante do Senhor. À medida que ele vai fazendo isso, ele vai orando a palavra, porque ele se recorda daquilo que Moisés deixou escrito lá em Deuteronômio 30 e vai trazendo isso na sua oração, porque ele sabe que uma oração baseada nas promessas do Senhor é muito eficaz e pode muito em seus efeitos. A terceira coisa que Neemias faz, ele se dispõe a jejuar, né? A própria notícia que ele recebeu certamente já o deixou sem apetite, mas mesmo assim ele reforça a sua oração com um sacrifício que ele oferece a Deus, um sacrifício para estar mais perto do Senhor, mais focado na direção que Deus daria a ele, para estar desenvolvendo a sua espiritualidade de uma forma sadia, né? O próprio Senhor Jesus nos disse: algumas dificuldades, algumas questões não vão sair, não vão retroceder se nós não orarmos e jejuarmos. E desta forma ele fez.
e o seu muro espiritual ia recebendo mais e mais tijolos. Ele recebeu também forças do Senhor, porque ele fez algo a seguir que é muito difícil, eu acho, para a maioria de nós, irmãos. Ele aguardou, ele esperou em Deus o momento certo. E ele ficou 4 meses orando antes que algo pudesse ser decisivo no desejo de Neemias edificar os muros de Jerusalém. E esse foi um tempo de Deus necessário para que ele refletisse como é que ele ia fazer, o que é que ele precisaria buscar, qual seria a maneira correta de agir, em que momento. Muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas de uma forma diferente, né? Porque por a gente dramatizar a situação, ficar ansioso, a gente não pensa que Deus tem a sua hora certa para agir. E a gente acaba antecipando ou retardando uma situação, e com isso o êxito da nossa oração fica um pouco frustrado, né, irmãos? Mas Neemias não, ele aguardou 4 meses, e um dia o rei, quando ele estava sendo servido, ele notou que Neemias estava com um semblante muito abatido, triste, provavelmente porque essa não era a normalidade dele. Ele devia de ser uma pessoa alegre ou que mostrava outro tipo de reação para chamar a atenção do rei. Então, quando o rei pergunta o que está acontecendo, ele estava preparado para mostrar qual era o seu pedido, porque ele havia orado por isso. Então ele fala ao rei o que ele deseja fazer, o que ele precisa fazer, e pede que o rei o ouça e o atenda. E ele encontra no rei, nesse rei, a benignidade, porque o rei, além de ser bondoso com ele, permitindo que ele falasse do seu problema, ainda dá a condição dele ir até Jerusalém para, de fato, começar as obras. Além disso, ele nomeia guerreiros e ainda dá cartas para que Neemias pudesse passar por todos os povos que ele precisaria atravessar e conseguir os materiais que ele ia precisar. Olha que bênção! A oração dele foi possível encontrar essa graça porque ele estava preparado para esperar a melhor oportunidade de agir. Ele sabia muito bem o que ele deveria dizer e o que ele deveria fazer. Como é bom quando a gente aguarda em oração o momento certo de fazer aquilo que Deus deseja, permite que a gente faça, sem perder a oportunidade exata do melhor acontecer, né? E assim ele vai até lá, ele chega na cidade, ele não conta o que ele foi fazer, ele faz uma inspeção detalhada ali no local e ele descobre que a situação de fato é muito pior e muito difícil. Então ele ora a Deus e tem uma estratégia, né? Ele reúne o povo que estava envergonhado, que estava desanimado, e você vai ler no capítulo 2, versículo 17 e 18 o seguinte: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, não sejamos mais envergonhados, né? Não sejamos mais vergonha. Então eu lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito, e eles disseram: Então vamos, levantemo-nos e edifiquemos. E eles esforçaram as suas mãos para o
bem. Olha que coisa maravilhosa. Neemias testemunha sobre aquilo que a sua oração conseguiu alcançar. E isso permite que o povo se anime e se disponha e concorde em edificar. Então, o que ele faz? Ele começa a agir como um líder bem preparado, como ele estava, com uma estratégia importante de colocar cada família para edificar a parte do muro que tinha perto da sua casa, diante da sua casa. E aqueles locais mais desertos, mais longínquos, ele destacou equipes, né, nos altos e nos baixos para cobrir toda a necessidade do muro. Por quê? Porque a estratégia de oração dele é a mesma que nós podemos adotar. Primeiramente, nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor, preparados, apresentando tudo diante do Senhor, ainda que a gente faça como ele em alguns momentos, que ele sentou e chorou e lamentou por muitos dias. Às vezes nós vamos precisar fazer isso para reagir diante daquilo que a vida nos oferece, diante das notícias que a gente recebe e tem que reagir. Mas nós precisamos e podemos aprender com ele a reagir da forma certa. Então, primeiramente, ele buscou a Deus. Segundo, ele declarou quem era o Deus que ele servia. Em terceiro lugar, ele lembrou das promessas do Senhor que estavam na Bíblia e se apropriou delas, para que ele pudesse estar fortalecido e continuasse orando sem desanimar. Ele também jejuou, ele também agradeceu a Deus por tudo que Deus havia feito, e quando houve a oportunidade certa, ele apresentou sua causa e com isso ele conseguiu o êxito de voltar e testemunhar daquilo que Deus havia feito. Olha que coisa importante. Depois de cada um estar com a vida edificada no altar do Senhor, ele faz um cerco em volta da casa, ele põe cada família para restaurar uma parte do muro. Assim é a família de Deus, cada um de nós, cada família, cada lar tem um propósito para cumprir, não só de cada um, daquela própria família, mas por um bem maior, por um bem em que possam cada pessoa da família falar do amor de Deus a quem precisar. E para isso, esta família precisa estar edificada e protegida. Eu creio, irmão, se a gente for fazer essa alegoria, essa metáfora que eu estou fazendo de comparar o muro às orações do Neemias, as primeiras orações que ele fez certamente foram mais difíceis, como é difícil o alicerce que a gente tem que fazer, né? Então, e depois, conforme o muro vai crescendo, conforme as coisas vão aparecendo, a gente vai animando e vai abandonando as coisas mais pesadas, os fardos que a gente carrega, o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas opiniões, as nossas maneiras de achar que Deus deve fazer as coisas do nosso jeito. A gente vai deixando isso e vai só acrescentando tijolos sobre tijolos, e o muro vai crescendo e vai nos protegendo daquilo que está do lado de fora, porque o inimigo, da mesma forma como ele viu Neemias e o povo edificando o muro e começou a provocar, começou a tentar desanimar, a parar a obra, assim também vai acontecer conosco. Quando a gente se dispõe a orar, a buscar o Senhor, não é sempre tudo tão fácil. Muitas vezes nós seremos desafiados a permanecer firmes ali, edificando tijolo por tijolo, oração por oração, dia após dia, um de cada vez, até que a gente consiga a vitória, né? Os muros nos protegem daquilo que está
vindo de fora, mas eles também preservam a nossa vida, porque às vezes quando nós entramos em oração e aquilo vai sendo edificado e vai subindo, ele também não permite que a gente veja muitas vezes coisas que o inimigo possa fazer, possa lançar sobre a nossa vida e nos desanimar e nos abater. Então, da mesma forma que os muros nos protegem e nos preservam, as nossas orações nos mantêm seguros na presença do Senhor. Enquanto nós vamos edificando, enquanto nós vamos orando, Deus vai trabalhando. E é isso que eu quero te convidar a fazer hoje, né? O convite para você é para você edificar um muro de oração para a sua vida, que você cerque com uma grande muralha também a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, a sua vida de oração, tudo aquilo que você precisar, né? O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele nos deixou algo importante. Efésios 6:18 está escrito: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Nós também precisamos interceder por aqueles que têm necessidade, porque nós escolhemos fazer isso diante do Senhor. E esse é o primeiro convite que eu faço para você, para que você e eu agora possamos orar por nós, pelas nossas vidas, entregando as nossas vidas ao Senhor, né? Não importa a situação que você está, não importa se você recebeu uma notícia difícil essa semana, importa sim que você sabe o Deus que você serve, você sabe o Deus que a sua alma escolheu adorar, você reconhece em Deus aquele que não tem impossíveis, mas que pode acessar o trono da graça com a sua oração. E é isso que eu quero fazer com você agora. Feche os seus olhos, eu vou orar por você e quero que você mesmo ore por você, pela sua vida, pela sua alma. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigada por nos falar com a Tua palavra. Nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, Senhor, que o Senhor nos tire toda ansiedade, toda dúvida, todo desânimo, Senhor, e permita que nós possamos ter um relacionamento sólido com o Senhor, consistente, que busca a Deus, que sabe, Senhor, que nós podemos ter no Senhor a resposta para as nossas necessidades. Por isso, Deus, nós entregamos nossas vidas, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos, pelas coisas que pensamos, dizemos ou fazemos e te desagradam, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma vida reta diante do Senhor e que o Senhor possa olhar para as nossas necessidades físicas, emocionais, sociais, espirituais, materiais, de todas as ordens, Senhor, todas elas terão a nossa realização, a nossa resolução está nas Tuas mãos, Senhor. Por isso nós Te entregamos tudo que nós somos e tudo que nós temos, em nome de Jesus, já Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor fará. Amém.